Boa noite, igreja. Graça e paz, amém? Quero começar agradecendo esses pastores amados, tão queridos e generosos, né? Agradecer pelo convite, por todas essas palavras, é bondade deles. E eu estou muito feliz de estar aqui com os irmãos, matando um pouco a saudade da igreja que me enviou, da igreja que enviou a mim e a minha família lá para Alameda, em Santa Felicidade. Então, nós estamos ali pastoreando a Alameda, em Santa Felicidade. Sou esposa do pastor João, e ele deixa um abraço aqui para os irmãos. Vim aqui ministrar debaixo da bênção dele, não faço nada se ele não me autorizar. Nós estamos juntos nesse chamado, então, prontamente, quando a Vivian me chamou, o pastor Luiz Wagner me chamou, ele, amor, vai lá, vai ser uma bênção. E, então, eu me movo assim, vou ouvindo a direção de Deus e ouvindo aquilo que meu marido também diz a meu respeito, porque eu o honro muito, reconheço o quanto ele é um homem de Deus para aquela igreja, para a minha casa, para a minha vida, o quanto ele é sensível à voz de Deus. E nós estamos ali vivendo algo muito especial, algo que foi gerado aqui nessa igreja, somos fruto de vocês. Nós somos uma semente que um dia vocês entenderam de lançar. Essa igreja tão amada nos enviou com tanto amor realmente. Eu sei que vários dos irmãos aqui oram por nós. Nos sentimos assim mesmo, sustentados por vocês em oração. Então, receba também todo o meu amor, gratidão e honra a vocês, em nome de Jesus. Amém? Vocês estão vindo aí desde sexta-feira, de uma conferência do Espírito Santo. Meu Deus, que precioso isso, igreja. Que precioso quando o Espírito Santo de Deus ele é honrado em um lugar. Eu estava pensando sobre isso e hoje está fácil para mim, né? Desde sexta estão preparando o ambiente. Eu falei, é só não estragar o que já foi feito. Mas que bênção é poder preparar e gerar um ambiente de honra a Deus, de honra ao Espírito de Deus. Se você for pensar em um pódio, você lembra aí de quem chegou no primeiro lugar do pódio, não é verdade? Aquele que recebeu a medalha de ouro, o troféu, aquele jogador que ganhou o jogador do ano, o jogador do jogo, aquele corredor da Olimpíada que chegou em primeiro lugar e chegou no número 1 do pódio. Você lembra mais ou menos do número 2 do pódio. Mas o terceiro lugar do pódio, gente, lembra? Eu não lembro. Eu não lembro quem ganhou ali o bronze, eu não lembro quem chegou em terceiro lugar. E sabe o que muitas vezes acontece? Pelo Espírito Santo ser a terceira pessoa da Trindade, nós colocamos ele no terceiro lugar do pódio. Nós colocamos ele ali num lugar de menos importância. Mas ele nunca saiu do primeiro lugar do pódio, amém? Ele é o próprio Deus. A palavra nos diz isso. A Trindade toda é coigual. Eles têm a mesma importância. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo estão no primeiro lugar do pódio. Eles não podem sair desse lugar. Então, quando ele é honrado, ele vem. Se prepare. Porque uma igreja que honra o Espírito Santo experimenta o poder dele. Se você honrá-lo na sua casa, você vai experimentar o poder de Deus ali, transformando a realidade da sua família. Se você honrá-lo no seu trabalho, ele virá como um vento de poder, mudando a realidade do seu trabalho. Porque ele é o próprio Deus. E eu quero, antes de falar sobre o poder dele, eu quero falar um pouco sobre ele. A Bíblia nos diz quem ele é. O Espírito Santo de Deus, ele não é uma energia, ele não é uma coisa, ele não é algo, ele é alguém. Ele é uma pessoa que fala, que sente, que se entristece, que intercede por nós. Ele é aquele que nos convence do nosso pecado, convence o homem da justiça, do juízo. Ele mesmo nos ensina sobre a palavra de Deus. Isso é tão precioso, a gente às vezes está lendo ali, não entende algum texto. O Espírito vem e nos ensina. Ele é o nosso amigo, o nosso conselheiro, o nosso consolador. Ele é tudo isso. Ele é Deus conosco, ele é o próprio Deus habitando em nós. A palavra também nos diz que ele sempre existiu. Desde a fundação do mundo, desde a criação de todas as coisas, a Bíblia nos diz que ele pairava sobre a face das águas. Que ele estava junto com Deus Pai, junto com Jesus, criando todas as coisas, criando a mim e a você. Somos a imagem e semelhança da Trindade. Ele sempre existiu. No Antigo Testamento, nós vemos ele agindo ali de forma pontual. Ele vinha, se apossava dos profetas, dos juízes, então ele saía, ele vinha, dava poder a esses homens, eles operavam coisas grandiosas, mas aí ele saía. Mas lá em Joel, que nós vemos a promessa do derramamento futuro. A promessa se cumpriu.
Amém? Hoje nós vivemos debaixo dessa promessa. Houve um dia em que ele parou de vir de forma pontual e veio de forma definitiva. Isso é o que a Bíblia nos garante. Mas também nós vemos na palavra que há 2 batismos com o Espírito Santo de Deus. O dia da sua conversão, quantos aqui já entregaram a sua vida a Jesus? Glória a Deus por isso. Eu quero te dizer que você é batizado com o Espírito Santo de Deus. Olha aí, o dia que um assembleiano chegar para você e falar assim, e aí, você é batizado com o Espírito Santo de Deus? Você vai dizer, sou sim, porque no dia da minha conversão ele veio e ele habitou no meu coração. A Bíblia nos diz que esse é o batismo com o Espírito Santo, o batismo da presença dele. Quando nós aceitamos a Jesus, falamos, vem governar minha vida, vem, Senhor, ser o meu Deus, o meu Salvador. Então, o Espírito Santo de Deus sela a nossa salvação e ele habita em nós agora de forma definitiva. Mas tem um segundo batismo e é sobre ele que nós vamos falar hoje. O batismo de poder. Há um batismo de revestimento de poder que ele tem para cada um dos seus filhos. Irmãos, não deve haver cristianismo sem poder. O apóstolo Paulo vai dizer isso a Timóteo, que o Espírito de Deus não é um espírito de covardia, de medo, mas de coragem, de poder. Então não pode ter crente sem poder. Nós não podemos abrir mão disso, porque se o Espírito é de poder e ele está em nós, ele tem isso para cada um de nós. Não deve existir vida cristã sem o poder de Deus. Paulo também vai dizer lá em Coríntios que o reino de Deus não consiste em discurso nem palavra, mas em poder. Irmãos, olha só que interessante. Jesus, próprio Deus, encarnado, não abriu mão desse poder. Na ocasião do batismo de Jesus, ele estava ali sendo batizado, e você sabe muito bem dessa passagem, vem o Espírito como pomba sobre Jesus. E ali ele recebe o poder do Espírito Santo. Ele é conduzido ao deserto para ser tentado por Satanás, ele derrota Satanás no poder do Espírito Santo. E a Bíblia nos diz que tudo o que ele fez no poder do Espírito Santo de Deus. Nem o próprio Cristo abriu mão desse poder. Então nós precisamos, para que nós precisamos? A Bíblia nos diz que nós precisamos para anunciar corajosamente a palavra de Deus, conforme diz Atos 4:31. Precisamos do poder para pregar as boas novas aos pobres, libertar os cativos, proclamar o ano aceitável do Senhor, conforme diz Lucas 4:18 e 19. Então há um batismo do Espírito para nós vivermos nesses dias. Há um derramar de poder para a igreja do Senhor nesses dias. E eu quero agora te convidar a abrir a sua Bíblia comigo em Lucas 24:49. E depois você vai poder abrir a Bíblia em Atos 1 e Atos 2. Nós vamos ler alguns textos. Quem achou, diga amém. O Vinícius só toca para o pai dele, né? Cadê o Vinícius? Olha, Vinícius. Poxa, vim aqui só para você fazer fundo para eu pregar, Vinícius. Depois a gente troca o cálice, Vinícius. Lucas 24:49 vai dizer: eu lhes envio a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. Atos 1:4-8. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino de Israel? Ele lhes respondeu: não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Agora Atos 2:1-4.
Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Amém? Aqui está o início do cumprimento da promessa de Joel. Por que início? Porque houveram outros derramamentos, continua havendo derramamento do poder do Espírito Santo de Deus, mas aqui eles estavam contemplando o que Joel havia profetizado. Haverá um dia em que o revestimento de poder será de forma definitiva sobre vocês, e nós aprendemos coisas preciosas aqui com isso. Primeiro, que os discípulos que estavam ali no cenáculo, aguardando o revestimento de poder por 10 dias, eles estavam esperando, eles já eram crentes. Eles já tinham o primeiro batismo. A Bíblia mesmo nos diz que não pode haver conversão se não for por obra do Espírito Santo. Então eles já eram convertidos. Eles já tinham o primeiro batismo no dia da sua conversão, mas faltava o poder. Você pode dizer isso para quem está do seu lado? Faltava o poder. Faltava o poder. Eles estavam ali aguardando o revestimento de poder. E a primeira lição que eu quero deixar com a igreja é que para nós experimentarmos esse poder do alto, nós precisamos obedecer. O texto nos diz isso. Eles tinham uma ordem de Jesus. Fiquem aqui até que do alto venha o poder. Fiquem, não saiam desse lugar. Esperem o revestimento de poder. Não saiam da cidade, não saiam de Jerusalém, mas esperem a promessa de meu Pai, vai dizer Jesus para eles. Nós sabemos que eles esperaram ali por cerca de 10 dias, por 10 dias, mas eles não sabiam. Meu Deus, como é difícil esperar, não é verdade? Eu tenho um temperamento acelerado, eu sou colérica acelerada. Para mim, esperar é difícil. Eu me antecipo e às vezes eu me dou mal porque eu me antecipo. Já tive trabalhos de faculdade que eu fiz, que depois o professor falou assim, não vai mais precisar fazer não. Cancela o trabalho, não vai mais precisar fazer. Ai, mas eu já fiz. Já fiz tudinho, porque me antecipei. Aí quem deixa para depois, às vezes, se dá bem, né? Às vezes, né? Nem sempre. Porque nós somos acelerados. E nós estamos em um mundo muito acelerado. E as coisas são muito rápidas hoje. Como é difícil para nós obedecermos enquanto nós esperamos. Esperamos pela promessa. Havia uma promessa para eles. Havia uma promessa. Fiquem nesse lugar, não saiam. Obedeçam. Jesus está falando aqui, obedeçam, não saia desse lugar. Como nós estamos esperando o cumprimento da promessa. Como nós estamos esperando a vinda de Jesus. Como hoje, no tempo em que nós estamos vivendo, estamos esperando o cumprimento dessa promessa de que um dia Jesus virá nos buscar. Como estamos esperando? É difícil para nós esperar, irmãos. Nós reclamamos numa fila de banco quando demora. Nós reclamamos numa fila de mercado quando está muito cheia, num feriado, num pré-feriado. Imagina você ali dias, sem saber o que iria acontecer. Eles nunca tinham vivido nada parecido, eles só tinham uma promessa. Obedeçam, fiquem aqui, eles não tinham mais nada. Eles não tinham a Bíblia que nós temos. Nós sabemos o que aconteceu, eles não sabiam, mas eles obedeceram. Lembra de Abraão quando recebeu a promessa? Abraão tinha uma promessa de Deus, que seria pai de multidões, mas a promessa demorou a se cumprir. Casais ali, talvez de amigos deles, muitas pessoas começaram a ter filhos e ele não. Ele e Sara não. Sara era estéril e nada da promessa acontecer. E o que eles fizeram? Vamos dar um jeitinho para a promessa. E então Abraão se relaciona com a serva de Sara, Agar, e eles geram então Ismael, e nós sabemos a consequência disso até os dias de hoje, porque não esperaram pela promessa. Como nós estamos esperando? Às vezes nós vamos ser tidos como imprudentes, às vezes nós vamos ser taxados como loucos até. Por quê? Porque esperar pelo revestimento de poder parece insano em um mundo tão acelerado. Por que você está esperando? O que você está esperando, você já sabe fazer.
Sabe, Deus falou comigo nesses dias, enquanto eu preparava essa palavra, de como eu dependia do poder no início da minha caminhada com Deus, ali no início dos meus atendimentos em gabinete. Meu Deus, eu abria a minha agenda, eu falava, Senhor, vai comigo, se o Senhor não me capacitar, eu não vou saber fazer nada, eu não sei aconselhar ninguém, essas mulheres vêm até mim buscando uma resposta, Senhor, me ajuda. E por que nós perdemos isso? Por que nós perdemos essa dependência? Pela pressa, pelas demandas, são muitos atendimentos? Ou porque nós acreditamos que já sabemos fazer? Será que estamos indo na nossa força? Eu nem preciso depender do revestimento de poder para isso, porque isso eu já aprendi a fazer. Pode ser que eu tenha um bom conselho para dar sem o poder de Deus, mas não vai gerar fruto que permaneça na vida daquela pessoa que eu aconselhei. Mas o que eu falar, por mais simples que seja, se for revestido de poder, gerará fruto que permanece na vida daquela pessoa. É sobre o que Deus quer fazer. É sobre o poder dele se manifestando nas nossas vidas, no dia a dia. No nosso quarto com a porta fechada, ou aqui na comunhão, aqui na igreja. Mas nós precisamos esperar em obediência. Nós cantamos aqui, as minhas lamparinas já estão acesas. Essa passagem lá de Mateus 25 vai falar sobre as 10 virgens. 5 delas eram prudentes, mas 5 não. O que acontece ali? Jesus ele faz essa analogia, ele faz esse relato, exemplificando com o casamento judeu da época, como acontecia. As 10 amigas da noiva, as 10 virgens, elas iam de encontro ao noivo para guiar o noivo até a casa da celebração das núpcias. E então 10 saem com as lamparinas acesas. Aparentemente elas eram iguais. 10 mulheres virgens com as suas lamparinas acesas. A diferença é que 5 levaram azeite reserva, caso o noivo demorasse a chegar. E o noivo demorou a vir. E elas puderam acender as suas lamparinas e foram encontradas pelo noivo como prudentes, sensatas. Mas 5 tiveram as suas lamparinas apagadas e não tinham azeite reserva. E elas foram tidas então como as tolas, as imprudentes. O tempo de espera vai diferenciar os sensatos dos tolos. Como nós estamos esperando? De forma sábia e prudente? Será que nós podemos dizer ao Senhor, Deus, eu não vou dar um passo nessa direção aqui, se o Senhor não me garantir que veio com o seu poder sobre mim? Eu não vou me mover nisso, porque pode ser o meu coração enganoso. Mas se o Senhor for comigo, eu sei que gerará frutos que permaneçam. Que o Senhor venha com o seu revestimento de poder sobre nós, em nome de Jesus. Que o Senhor venha com o toque dele de poder. Que nós possamos aprender a esperar. Nós somos diferentes do mundo. Nós não somos como o mundo acelerado. Nós podemos ficar 10, 20, 30 dias num quarto fechado orando, até que do alto venha o revestimento de poder sobre nós, porque nós somos sábios, prudentes. O Espírito mesmo gera em nós domínio próprio, equilíbrio, mansidão. Ele mesmo nos ajuda a esperar. Nem para esperar nós estamos sozinhos mais, porque nós já temos a presença dele em nós. Então, como nós esperamos pelo cumprimento da promessa? Aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Mas precisa ser no Senhor. Precisa ser nesse lugar de obediência. Segunda coisa, para nós sermos cheios desse poder, nós precisamos de unidade. Todos eles estavam unidos nesse lugar de espera. Não alguns. Não teve um e outro que saiu desse lugar e falou, está demorando muito, eu vou sair fora. Todos. O texto de Atos 1:14 vai dizer que todos se reuniam sempre em oração. Com as mulheres, inclusive Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos de Jesus. Não só alguns, mas todos. Eles estavam ali perseverando nessa busca. Eles estavam em obediência, mas eles estavam em unidade. Todos eles unidos, esperando pelo revestimento de poder. Eles estavam juntos, somando forças na terra, para que então do céu viesse esse poder. Irmãos, tem algo tão espiritual, é a igreja do Senhor. Não é normal o que nós vivemos enquanto coletivo.
Não é natural nós nos darmos bem. Irmãos, não é natural. Ricos, pobres, iletrados e cultos, buscando uma mesma coisa. Isso aqui que nós vivemos toda semana é espiritual. Essa nossa unidade é gerada por Deus. Quantos aqui já trabalharam numa casa do oleiro? Já serviram, a equipe da casa do oleiro. Quantos já trabalharam em algum retiro de igreja? O que acontece ali é obra de Deus. Você vê um grande empresário, que na casa dele ele tem 5 empregadas, uma lava, uma passa, uma cozinha, uma cuida das crianças, e ele é mega empresário, ele tem uma mansão. Aí ele chega para trabalhar na casa do oleiro, ele é escalado para limpar banheiro e limpar quarto. E ele está ali servindo, e ele está feliz fazendo aquilo ali. Aí você vê uma zeladora, que trabalha talvez na casa desse grande empresário como zeladora, que não tem nenhuma empregada para ela, subindo no altar, contando o testemunho dela e ministrando a palavra de Deus. Porque todos estavam em unidade, querendo uma só coisa, o poder de Deus sobre a vida daquelas pessoas que estavam participando da casa do oleiro. Todos em unidade, não importa se eu sou um mega empresário, é para limpar o banheiro, eu vou limpar o banheiro da melhor forma, porque eu quero que aquela minha irmã zeladora ministre bem o seu testemunho com tranquilidade, e que quando aquelas pessoas que ouviram a palavra dela chegarem no quarto, encontrem um quarto limpo, porque nós temos um mesmo ideal, nós temos um mesmo objetivo, somos tão diferentes, mas temos algo em comum, nós desejamos a manifestação de Deus. Nós desejamos a cura, nós desejamos a transformação. Então somos diferentes, mas precisamos de unidade. A igreja vitoriosa é uma igreja unida. Sabe, é a compra de um novo imóvel, se una nessa visão. Foi Deus que colocou essa visão na vida do pastor dessa igreja. Pastor, eu tenho tão pouco, mas eu quero estar junto nessa visão, eu quero me unir ao Senhor. Eu quero estar junto com o que a diretoria está sonhando. Eu tenho muito, eu quero estar junto, glória a Deus. Pouco, muito, não importa. Unidade. Quando todos estavam em obediência e unidade, então o poder de Deus veio. A unidade dos irmãos, a unidade do povo de Deus, a unidade da igreja. Eu lembro da história de Mical, essa história me chama muita atenção. Porque Davi está ali com a presença, dançando, celebrando, e Mical está numa janela. Lembra dessa história? Mical está numa janela observando o que Davi está fazendo. Mical está ali não participando do mover. Ela está desunida. Ela não está em unidade com o seu marido. E ela critica o que ele está vivendo. Sabe, se você estudar um pouco a história de Mical, você vai ver que ela era uma mulher ferida. Ela era uma mulher sofrida. Sai de um casamento, vai para o outro casamento. Aí o marido vai lá buscar ela do outro casamento. Aí o outro marido vai chorando atrás dela porque amava ela. E ela está ali, vai e volta. E o pai que abandona, e o marido que abandona. Ela era uma mulher cheia de feridas. E eu tenho para mim que aquelas feridas colocaram Mical num lugar de observar o mover em vez de participar do mover. Aquelas feridas levaram Mical para uma janela de crítica. Olhando e dizendo, meu Deus, para que tudo isso? Que exagero de Davi. Olha lá, está se exibindo. Quando nós permitimos que as nossas feridas nos governem, nós nos colocamos em janelas também. E nós não vamos poder receber o poder porque nós criticamos. Mical se torna estéril. E todo crítico do mover, ele é um estéril espiritual, porque você não recebe daquilo que você não honra. Você não recebe de quem você critica. Mas quando nós entendemos que esse lugar não é nosso, que esse lugar não é o lugar que Deus tem para nós, então nós nos abrimos para estar lá no mover junto, não só ver uma perna crescer, um cego enxergar, um surdo ouvir, mas orar e ver, porque eu orei, eu criei, eu fiz parte e aconteceu, eu não fiquei observando, eu não fiquei ali olhando, será que vai acontecer? Será que não é só emoção? Não, eu quero estar junto, eu quero estar no arraial, eu quero ver isso, eu quero estar dentro. Irmãos, permita que o Senhor cure as suas feridas. Pare de idolatrar suas feridas. Quando aquele cego Bartimeu vai gritar, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, Jesus faz uma pergunta para ele, o que queres que eu te faça? Não era tão óbvio. Mas essa pergunta de Jesus está dizendo para o cego assim, você tem certeza que você quer ser curado?
Porque o lugar de cura, ele nos tira do nosso comodismo. O lugar de cura, ele nos coloca no mover. Antes recebíamos oração, agora curados estamos orando. Antes nós estávamos esperando alguém vir até nós. Agora curados, nós estamos indo até as pessoas. Antes nós esperávamos o pastor dar uma direção. Mas agora curados, nós vamos até o pastor dizendo, pode contar comigo, seja lá o que for. O Senhor nem pensou ainda, mas eu estou junto. Nós nos antecipamos, então Jesus está perguntando nessa noite, filhos, filhas, vocês querem ser curados? Vai doer um pouquinho? Você vai sair aí da tua zona de conforto? Com a cura virá sobre você responsabilidade, mas eu estarei com você. O Espírito Santo de Deus não nos deixa sozinhos. É a dor que Deus gera, mas que bom que é a dor que Deus gera. Que bom cair nas mãos de Deus. Que bom ser repreendido pelo Senhor. Que bom quando quem está tratando as nossas feridas é o próprio Deus, porque Ele sabe curar. Então deixa. É uma culpa. Sabe o que mais dói? Eu vejo isso às vezes em atendimentos. A dor da culpa. Aquela pessoa que falou assim, eu nunca vou deixar a chama se apagar. E a chama se apagou. Eu nunca vou me afastar da presença do Senhor. E se afastou. Uma culpa, uma vergonha. E você vai se afastando do mover. E você vai sentando lá atrás. E você vai se colocando em janelas. E as coisas estão acontecendo porque Deus não deixa de fazer a sua obra. Deus não para de fazer o seu derramamento de poder nas igrejas. Deus não deixa de avivar a igreja porque nós estamos feridos. Mas para esse tipo de dor, para a sua culpa, o sangue de Jesus é suficiente. A palavra nos diz que Jesus morreu numa cruz para nos perdoar os pecados, mas para nos purificar de toda injustiça, de toda dor. De toda dor. Pedro, quando se sentiu assim, envergonhado, porque Pedro foi um que disse assim, não vou negar Jesus, e ele nega Jesus 3 vezes. E aí ele volta lá para a sua vida normal, para o seu dia a dia, quando na verdade ele tinha um chamado, ele foi chamado para ser pescador de homens, ele está voltando ali agora para ser pescador de peixes. Jesus restaura Pedro e não descarta. Ele também estava se sentindo assim como nós muitas vezes nos sentimos. Eu não acredito que eu caí nesse erro de novo. Eu disse que eu não ia fazer mais isso e eu fiz. Eu não acredito que eu pensei isso de novo. Eu acessei esse site, eu falei mal do meu irmão. Eu pequei nisso, eu falei que não ia mais fazer, não tem mais jeito para mim, eu não sou digno desse poder, eu não posso pertencer ao mover, eu preciso me colocar numa janela como o Mical se colocou, mas Jesus restaura o Pedro, e o mesmo Jesus está aqui restaurando a sua vida, está aqui dizendo para você, tu me amas? Então volta para o seu chamado, vai cuidar de gente, vai apacentar as minhas ovelhas. Jesus não apagou o pavio que estava ali, só com uma chamazinha fumegando. Ele deu mais brasa ainda. Ele restaura o vaso quebrado. Se tem um lugar que nós podemos nos colocar quebrados, é nas mãos do oleiro. Amém? O oleiro sabe restaurar o vaso, e ele não faz remendo, ele faz um vaso novo. Ele faz um vaso novo, e esse é o mesmo Deus que está aqui nessa noite, dizendo para mim e para você, tem cura para você. Saia desse lugar de dores, saia desse lugar de traumas. Não critique o que o outro está vivendo no mover, não critique os dons que ele está recebendo, não critique o choro, o riso, não critique a busca, a fome e a sede. Saia do lugar da esterilidade, receba a vida do Senhor, a vida espiritual do Senhor sobre você, e entenda, é para você, é para você. Deus não exclui os seus filhos da presença, mas nós precisamos dar um passo. O que nós precisamos ter é fome e sede. O rio está lá, mas quem escolhe só molhar os dedos? Nós. Quem escolhe um pouquinho mais profundo no rio da presença e molhar os joelhos, somos nós. Quem escolhe um pouquinho mais fundo e agora molhar até os lombos, somos nós. E quem escolhe mergulhar também somos nós. O rio não vai invadir a nossa vida. O rio permite que nós possamos dar um passo de fé e falar, eu quero esse rio. Eu quero mergulhar.
Anos atrás eu vivia molhando só os meus pés. Anos atrás eu coloquei o Espírito Santo no terceiro lugar do pódio. Mas eu entendi que Ele é Deus. Ele é a pessoa do Senhor. Ele habita em mim. Então eu quero tudo o que Ele tem para a minha vida. E terceiro e último, para sermos cheios do poder do alto, nós precisamos nos render. Nós precisamos nos render a esse poder do alto. O texto vai nos dizer, chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos. De repente veio do céu um som como de um vento muito forte. Um som como de um vento muito forte encheu todo aquele ambiente. Um dos símbolos do Espírito Santo de Deus é o vento. Ele não é o vento, ele vem como um vento. E há uma presença doce desse vento aqui nesse lugar. Há uma doce presença desse vento nesse lugar. Ele vem como um vento e sabe, o vento não pode ser controlado. O vento não pode ser governado. O vento não diz de onde veio, nem para onde vai. O nosso papel é nos render ao vento. O vento pode soprar em lugares que nós nunca imaginávamos, num presídio. O vento de poder pode soprar numa casa de prostituição. O vento de poder pode soprar num bar aqui da esquina. O vento de poder de Deus é o próprio Deus e Ele não pode ser controlado, Ele é soberano. Ele pode se mover na igreja do Senhor todos os domingos, em todos os cultos, mas Ele pode se mover lá no seu quarto, com as portas fechadas. Ele pode se mover no seu trabalho e aquele teu amigo que você está orando se converter, porque Ele é Deus, Ele não pode ser controlado. Nós precisamos nos render a esse vento de poder. O texto também diz que sobre cada um vinha como línguas de fogo. Por mais que eles estivessem em obediência, num mesmo lugar, unidos, eles não tiveram todos a mesma experiência. Não veio uma língua de fogo só sobre todos, veio uma para cada um. A experiência individual. Ele tem uma porção para você. Ele tem um revestimento de poder para a sua família. Ele tem um revestimento de poder para mim, para essa igreja. É sobre cada um de nós. Quando nos rendemos à soberania desse Deus. Nós precisamos desejar ser uma igreja cheia desse fogo. A palavra nos diz que o Espírito Santo nos batiza com o Espírito e com o fogo. Não é uma opção, não tem um e outro só. Nós podemos ser cheios dele, ser habitação dele no dia da nossa conversão, mas também experimentarmos desse revestimento. Paulo também nos diz, não vos embriague com o vinho, mas sejam cheios do Espírito Santo, enchei-vos. É para hoje, é no tempo presente. Não sei quantas conferências você já foi, não sei em quantos cultos de poder você já foi, não sei quantas vezes dentro do seu quarto ele já te visitou com poder, mas ele tem algo para hoje. É para hoje. As nossas experiências do passado foram bênção na nossa vida. Mas a nostalgia não pode nos dominar. Nós precisamos desejar mais para hoje. Eu me lembro dos moveres que aconteceram no Brasil. Você aí que é da minha geração vai lembrar também. Quando Diante do Trono se levantou e as canções do Diante do Trono invadiram o Brasil. E ali um avivamento aconteceu. Antes do Diante do Trono, David Keelan. E quantos outros se levantaram. E quantas conferências do fogo. Quantas conferências do fogo. E às vezes ficamos presos ali falando, passou. Não tem mais para nós. Mas quantos de nós hoje podem se levantar dizendo, eu não sou nada parecida com Diante do Trono, mas se o Senhor quiser me dar canções novas, pode me dar. Quantos músicos aqui podem receber do Senhor canções novas? Ele vai levantar os seus improváveis nesse dia. Ele faz isso, ele confunde as coisas. Ele usa gente que não tem cara de ser. Ele usa uma igreja que não parece que é do fogo para ser do fogo. Ele usa uma denominação batista, dentro de uma convenção batista, para ser uma igreja cheia da presença do Senhor. E esse óleo denso da unção escorrer aqui sobre vocês, mas também para outros. Outros que estão precisando dizer, eu não estou mais na janela da religiosidade. Eu não me permito mais me colocar na janela da crítica, da dor, da ferida. Eu quero estar lá debaixo, sendo encharcada por esse óleo fresco, grosso, da presença de Deus. Sabe, o fogo, ele se alastra.
desde que ele encontre brasa e lenha no caminho dele. O fogo, ele tem 2 caminhos. Ou ele vai se apagar, ou ele vai se alastrar. Depende do material que ele encontrar na frente dele. Se o fogo do Senhor descer e ele encontrar uma pedra de gelo, ele vai se apagar. Mas se o fogo do Senhor descer e ele encontrar lenha, gravetos, brasa, ele vai incendiar. E aí depende de nós. E eu quero te fazer uma pergunta nessa noite. Que tipo de material você quer ser para quando esse fogo vier? Lenha ou gelo? Você quer ser uma brasa? Você quer ser uma lenha? Você quer ser um gravetinho, dizendo, pode vir com teu fogo, porque de mim vai incendiar outros. Eu creio que ninguém aqui quer ser encontrado pelo Senhor como uma pedra de gelo, como um crítico de mover. Eu creio que todos nós aqui, se você saiu da sua casa e veio para uma conferência do Espírito Santo, é porque você quer ser uma lenha, que quando ele vier com fogo, vai se alastrar em você, para a tua casa, para o teu trabalho, para o teu contexto. Descerá sobre ti o Espírito Santo. Quando você ouvir a palavra de Deus, não resista. Quando você ouvir a palavra de Deus, não endureça o seu coração. Se renda a esse vento de poder. Você pode se colocar em pé? E se você quer ser uma brasa viva no altar de Deus, saia do seu lugar e corra para o altar dizendo, eu sou uma brasa. Eu sou uma brasa. Eu quero permanecer no lugar da obediência até que do alto venha o poder de Deus. Eu quero permanecer no lugar da unidade. Eu quero permanecer no lugar da rendição. Se você precisa de uma cura, você tem trauma com a igreja? Você tem dores que você carrega? Você foi alguém que disse isso, eu me culpo porque eu tinha dito que eu não ia deixar essa chama se apagar e eu deixei. Ele vai te curar nessa noite. Ele vai te tirar dessa janela. Em nome de Jesus, mas dê o teu passo de ir para o rio de Deus. Dê o teu passo de dizer, eu me rendo. Quando o vento soprar, eu não vou resistir. Quando o fogo vier, eu sou lenha e não água gelada. Quando o fogo vier, eu vou incendiar outras pessoas. Eu tenho fome, eu tenho sede. Já vivemos tantas coisas, mas é o nosso tempo agora. É a nossa geração, é a nossa igreja. Aquilo que muitos já viveram nos ensinou. O certo e o errado, que não fazer também. Porque nós temos a capacidade de apagar a chama do Espírito Santo. Nós temos a capacidade, a Bíblia diz, não apagueis. Quantas igrejas que já viveram avivamentos hoje são apenas lugares de visitação? Pontos turísticos? Não apagueis. Não deixe, não vamos permitir. Essa igreja aqui será conhecida pela sua obediência, pela sua unidade, mas porque é uma igreja que se rende ao mover. Aquilo que Deus quiser fazer, aqui nesse lugar Ele tem liberdade. Aqui nesse lugar há pastores que dão espaço, dão lugar para o Espírito Santo. Aqui quem comanda a ordem de culto é Ele. Você viu, você cantou quantas músicas aqui? E não parecia que o tempo tinha passado. Sabe? Não se incomode aí com a ordem de culto. Ele sabe controlar uma ordem de culto como ninguém. Ele é Deus. Se tem alguém que sabe comandar um culto, é Ele. Então, enquanto nós louvamos, eu te convido a se render. A só se render, não resista. Não apague. Fique, permaneça até que do alto venha o revestimento de poder sobre a tua vida. Em nome de Jesus. Pra tudo entregar.
intercessores que venham orar aqui com os irmãos. Intercessores e pastores, olhem com os irmãos aqui à frente. Pega suas mãos bem altas, Senhor. Estamos numa trajetória sem volta. Ou a igreja caminha pelo Espírito, ou ela vai entrar num tempo de decadência, de enfraquecimento, de carnalidade. Deus está impulsionando a igreja brasileira para o rio dele, para o fogo dele. E aí é uma opção: ou mergulhamos no rio, ou incendiamos pelo fogo, ou passaremos por essa geração e a próxima terá essa oportunidade. Deus está nos convidando para sermos incendiados e incendiários de uma geração perdida. Pai, em nome de Jesus, apresentamos a Ti, Senhor, os Teus filhos que chegaram até aqui. Pai, nós temos uma necessidade hoje, Deus, de dar continuidade ao avivamento que o Senhor já tem derramado sobre nossas vidas. Avivamento das famílias, avivamento nos lares, nas empresas, nas ruas, tem começado na Tua igreja. Queremos ser conhecidos, Pai, como a geração do avivamento. Queremos ser conhecidos, Pai, como a igreja do avivamento. Declaramos, Pai, em nome de Jesus, que esse é o tempo do Senhor. E não deixaremos passar, Senhor, essa oportunidade. Temos aprendido disso, Pai. Temos aprendido nisso, Senhor. E temos avançado nessa direção. Que o Senhor, Pai, nos revista de poder. Que o Senhor nos revista de autoridade. Que o Senhor nos revista, Pai, de unção para esse tempo, em nome de Jesus. Que o Senhor, Pai, complete a obra em nossas vidas. E que possamos, Pai, terminar esse tempo, esses dias, crendo no Teu cuidado, no Teu sustento
e no teu fogo que há de nos incendiar em nome de Jesus. Erga a sua mão e comece a profetizar agora. Comece a profetizar restauração sobre a sua casa. Te damos glória, teu é o poder, para sempre, amém. Te damos glória, te damos glórias, teu é o poder. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem me incendiar, meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória. Irmãos, Deus está fazendo algo novo na terra. Escute isso. Na África, há povoados que estão vivendo um tempo de poder de Deus. Na Europa, tem lugares que a igreja já fechou as portas, mas há lugares onde o fogo de Deus está tomando conta. Na América, tem lugares que a igreja já fracassou, mas há lugares onde a igreja está incendiada pelo Senhor. Deus não está mais preocupado com o endereço. Deus está procurando corações. Quanto tempo você separa em adoração ao Senhor? Deixa o Espírito Santo ministrar o seu coração pelas palavras que você escuta. Deixa o Espírito Santo ministrar o seu coração pelos louvores que você escuta. Deixa o Espírito Santo ministrar o seu coração nos horários vagos. Quando você estiver mal, pensando em cair, em afrouxar, com o seu coração sem direção, vá para o Senhor. Vá para o rio de Deus. Vá para o rio. Quando a chama quiser apagar, peça que Deus sopre um fogo novo. Porque vai ser impossível ser uma igreja nesse tempo sem o fogo do Senhor. Sem o fogo do Senhor. Senhor, em nome de Jesus, incendeia nossos corações, Pai. Incendeia-nos, Pai, em nome de Jesus. Se nesses dias, Pai, uma pessoa, um só homem, uma só mulher, um só jovem, Pai, for tomado pelo Teu fogo, valeu a pena esse final de semana, Senhor. Porque esse homem, essa mulher, esse jovem, essa jovem vai transformar a geração que está à sua volta em nome de Jesus, Pai. Que não passe da nossa geração esse avivamento poderoso. E que, Pai, o Senhor nos use, não por aquilo que queremos, mas para fazer Tua vontade, em nome de Jesus. Dê um forte aplauso ao Senhor, meu irmão. Deus abençoe sua vida. Se você está aqui e quer entregar sua vida a Jesus, quer voltar ao Senhor, você pode vir aqui à frente ao final do culto, a gente vai receber você, orar com você, abençoar você. Vá em paz.